Existe um medo mais antigo que a humanidade consegue nomear, mais profundo que o medo da morte em si. É o medo de ser enterrado antes de morrer. Os gregos chamavam de tafefóbia. Os vitorianos perderam o sono por causa disso. No século XIX, o pânico era tão real, tão disseminado, que inventaram os chamados caixões de segurança, ataúdes equipados com sinos, cordas e tubos de respiração, para que os mortos pudessem sinalizar caso acordassem sob a terra. Havia até profissões criadas em torno disso. Os guardas de túmulo, homens pagos para vigiar cemitérios à noite, atentos a qualquer som vindo de baixo. E eles tinham razão em ter medo. Em 1905, na Grécia, Marjorie McCall foi enterrada com um anel valioso. Ladrões arrombaram seu caixão ainda naquela noite, e ela acordou, sentada no cemitério, em carne e osso. Viveu por mais décadas. Em 1937, na França, Angelo Reis foi declarado morto após um acidente de moto e enterrado. Dias depois, uma seguradora exigiu a exumação. Suspeitava de fraude. Quando abriram o caixão, ele ainda estava vivo. Angelo sobreviveu e passou o resto da vida inventando caixões de segurança. Esses não são contos, são registros, arquivos médicos, depoimentos juramentados. A medicina tem um nome para o fenômeno que permite que isso aconteça: morte aparente. Um estado onde os sinais vitais se tornam tão imperceptíveis que iludem até os instrumentos. E há uma condição rara: a bradicardia extrema grave, documentada em casos clínicos, onde o coração humano pode bater tão lentamente, tão silenciosamente, que um médico despreparado pode confundi-la com silêncio absoluto, com morte. O conto que você está prestes a ouvir é ficção, mas é uma ficção que dorme muito perto da verdade. Uma verdade enterrada a 60 centímetros de profundidade, em uma caixa de madeira escura, onde ninguém consegue ouvir você gritar. Bem-vindo aos Contos do Penumbra. Antes de mergulharmos nessa história, se você gosta de contos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Cada compartilhamento leva esses contos mais longe. Agora sim, vamos ao conto. Elise Blackwell, 34 anos, estava acostumada a ser um enigma médico. Desde os 16 anos, os médicos trocavam olhares quando liam seu eletrocardiograma. Sua frequência cardíaca em repouso raramente passava de 35 batimentos por minuto. Em pessoas normais, menos de 60 já é sinal de alarme. Nela, era apenas Elise. A condição tinha nome: bradicardia sinusal severa, de origem idiopática. Rara, estável, controlada. Ela levava a vida normal. Trabalhava como restauradora de arte, tomava seus medicamentos, fazia seus exames. Mas naquela quinta-feira, no escritório, Elise simplesmente parou. Desmaiou. Caiu da cadeira. Quando o socorro chegou, o monitor não registrava pulso. A temperatura corporal estava baixando. Os olhos, fixos. O médico que a atendeu era jovem, competente, mas jovem. Não conhecia o histórico dela. Não sabia do coração que batia diferente. Às 14h47, Elise foi declarada morta. Sua irmã gêmea, Agnes, esteve no velório com os olhos secos. Não de indiferença, mas de estranhamento. Havia algo errado. Ela não conseguia definir. Apenas sabia, com aquela certeza irracional, que só gêmeas idênticas parecem carregar, que algo estava fora de lugar. Ela ficou olhando para o rosto de Elise no caixão. Sereno, frio, correto demais. Ela não está em paz. Ela está quieta. São coisas diferentes. Ninguém ouviu. Ninguém quis ouvir. Elise foi enterrada na manhã seguinte. O escuro não é apenas ausência de luz. É uma presença. Uma coisa viva que pressiona os olhos, que senta no peito, que sussurra que você nunca mais vai ver nada. Elise acordou nesse escuro. Primeiro, apenas consciência. Um pensamento sem forma, sem localização. Onde? Depois, sensação. O tecido acetinado roçando as bochechas, o travesseiro duro sob a nuca, o cheiro, Deus, o cheiro, de madeira envernizada e flores murchas e algo mais, algo que ela não queria nomear. Ela tentou se sentar, não conseguiu.
A tampa estava a centímetros do seu rosto. Não. O pensamento veio antes do pânico, mas o pânico veio logo depois, como uma onda, como uma parede de água negra quebrando dentro do peito. Ela começou a gritar. Ninguém ouviu. Ela bateu com os punhos na madeira acima. 1 vez, 2, 10, 20, até os pulsos doerem, até a madeira não ceder, até ela entender, com aquele terror gelado que desce pela espinha como lâmina, que ninguém ia ouvir. Ela estava a 60 centímetros abaixo da terra e o ar estava acabando. Não existe preparação para isso. Você pode ter lido sobre claustrofobia, pode ter imaginado como seria, mas a realidade de um espaço que mede menos que o seu próprio corpo, onde você não pode dobrar os joelhos, onde virar de lado é quase impossível, onde cada movimento consome o ar que você vai precisar daqui a 10 minutos. Essa realidade não tem equivalente. Elise chorou até não ter mais lágrimas. Arranhou a madeira com as unhas até elas quebrarem. 2, 3, depois a mão inteira em sangue. Gritou até a garganta fechar. E então fez a coisa mais difícil que um ser humano em pânico pode fazer. Parou. Respirou. Devagar. Contou. 1, 2, 3. Você vai morrer de qualquer jeito se entrar em colapso. Use o ar que você tem. Pense. Ela tentou calcular. Um caixão daquele tamanho selado com uma pessoa. Talvez 1 hora de oxigênio. Talvez menos. Ela não sabia quanto tempo já tinha passado, mas sabia de uma coisa. Agnes. Gêmeas idênticas têm histórias assim. Não é sobrenatural. Ou talvez seja, dependendo do que você acredita. É uma frequência. Um comprimento de onda compartilhado desde antes de existirem como indivíduos separados. Elise fechou os olhos dentro do caixão. Respirou, cada respiração calculada, medida, preciosa. E pensou em Agnes. Não pensou sobre Agnes, pensou para Agnes, com uma concentração que só o desespero absoluto consegue produzir. Visualizou o rosto da irmã, o cheiro do perfume dela, a risada, o apartamento na Rua das Acácias, número 42, segundo andar. Agnes, Agnes, eu estou aqui, eu estou viva, me tira daqui. Repetiu isso como um mantra. Repetiu até as palavras perderem forma e virarem apenas intenção, apenas energia. Apenas um grito mudo lançado de 60 centímetros abaixo da terra em direção à irmã, que dormia a 3 quilômetros dali. Agnes acordou às 3h17 da manhã. Não gradualmente. De supetão, sentada na cama, ofegante, como se alguém tivesse gritado o seu nome. Ficou parada no escuro do quarto por um momento. Então começou a tremer. Não de frio, era outra coisa. Uma certeza horrível, descendo por ela como água gelada. Ela pegou o telefone. Ligou para o celular de Elise, na escrivaninha da morta, em algum armário do hospital. Ligou para a mãe. Ligou para o marido de Elise. Eu sei que vocês vão me chamar de louca, mas ela está viva. Eu sei que ela está viva. Eu sinto. Ninguém acreditou. Agnes foi ao cemitério às 5 da manhã. Ficou na frente do túmulo recém-fechado, com a terra ainda fofa, e simplesmente não conseguiu ir embora. Às 6, ela estava na delegacia. Às 8, com um advogado. Às 10, com uma ordem judicial de exumação. A terra foi removida lentamente. Agnes ficou parada, abraçando os próprios ombros enquanto os coveiros trabalhavam. O advogado estava ao lado. Um médico legista havia sido convocado. Quando o caixão foi trazido à superfície, todos podiam ver. As marcas. Na madeira da tampa, por dentro, havia sulcos, profundos, desesperados, como se alguém tivesse tentado arranhar o caminho para fora. O legista abriu o caixão. Elise estava imóvel. Seus braços, que deveriam estar cruzados sobre o peito, estavam estendidos para cima, as mãos ainda em garra, as unhas quebradas e sangrentas. O rosto estava virado para o lado, a boca aberta. Agnes caiu de joelhos. Elise havia morrido. Desta vez de verdade, por asfixia, determinaria o laudo horas depois. O ar havia acabado, mas a posição do corpo deixava claro, sem qualquer dúvida possível, o que havia acontecido lá embaixo no escuro, naquelas horas entre o momento em que foi enterrada e o momento em que o ar foi embora. Elise havia lutado até o fim.
Elise Blackwell lutou por sua vida em um espaço onde ninguém podia ouvi-la. E quase venceu. A medicina moderna avançou muito desde os caixões com sinos dos vitorianos. Temos monitores, eletrocardiogramas, protocolos, mas avançou muito não é o mesmo que chegou ao fim. Todo ano, em algum lugar do mundo, um prontuário médico incompleto, um equipamento descalibrado, um médico exausto, e alguém é declarado morto quando ainda há algo vivo dentro deles. O que esse conto nos pergunta não é apenas: isso pode acontecer comigo? Essa pergunta é fácil de afastar. A pergunta real é outra. Se acontecesse, haveria alguém que sentiria? Haveria uma Agnes esperando do lado de fora? Pense nisso da próxima vez que olhar para as pessoas que ama. Pense em quanto elas saberiam, sem que você precisasse dizer uma palavra. Às vezes, esse é o único fio que nos separa do escuro permanente. Até a próxima sombra. Se esse conto te prendeu até aqui, você já sabe o que fazer. Like, inscrição, sininho ativado. Compartilhe com alguém que também gosta de uma boa história para perder o sono. Nos vemos no próximo conto.